Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Estaremos lendo 2 versos desse capítulo 12 de Hebreus, versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, os estudiosos não têm firmeza para afirmar quem é que escreveu a carta aos Hebreus. Há algumas possibilidades, dentre elas Apolo poderia ter sido quem escreveu, mas o escritor então diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por podermos louvar a Ti, cantar louvores em adoração, por quem Tu és, por aquilo que fizeste em nosso favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco. Agradecemos pelo texto da Tua palavra que agora foi lido e suplicamos, Pai, que Tu nos dirijas no acompanhamento da Tua palavra, do ensino do Teu Filho Jesus Cristo, do exemplo que deixa para cada um de nós, e que isto nos faça estar mais bem preparados para Te servir. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos o Summit aqui nesta semana e diversas palestras nós ouvimos. E um dos palestrantes foi Alan Mulally. Alan Mulally trabalhou na Boeing durante muitos anos, participou do projeto, do desenvolvimento de diversos dos aviões que a gente voa aí quando precisa viajar. Aí a gente está montado em aviões de cujo projeto ele participou. Ele menciona que participou do projeto do Boeing 727, do 737, do 747, do 757, do 767, do 777 e do 787. Do 787 ele já era presidente da Boeing, CEO da Boeing. E ele recebeu um convite, nessa posição, ele recebeu um convite para ser o CEO na Ford. A Ford tinha tido um prejuízo de 17 bilhões de dólares naquele ano, no ano anterior. E ele deixou essa posição na Boeing e assumiu a Ford, e elevou a Ford a número 1 entre os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos. Ele fala então na sua palestra a respeito de liderança. E qual a sua experiência em liderança? Qual a sua experiência no trabalho em equipe? O que é que Alan Mulally tem a ver com o versículo que a gente acabou de ler? O versículo que a gente acabou, os versículos, os 2 versículos. Esses versículos apontam no sentido, em primeiro lugar, que nós temos uma carreira proposta. Deus tem colocado diante de nós algo a desenvolver.
E o versículo então diz: deixando, desembaraçando do peso de tudo aquilo que atrapalha a corrida e do pecado que nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Mas o verso seguinte então diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Eu gostaria de fazer então um cruzamento, uma aplicação daquilo que Alan Mulally falou da sua experiência em liderança e do trabalho em equipe, o que é que ele aprendeu em todo esse tempo e assumindo funções as mais diversas, desde iniciando numa parte bem técnica e até concluindo no topo da parte administrativa. E o que é que o Senhor Jesus, 2000 anos atrás, já nos ensinava a respeito de princípios que ele destaca. Faço o destaque desses princípios porque nós podemos seguir esses princípios. E então, quando o texto diz olhando para Jesus, nós podemos identificar que Jesus aplicou princípios semelhantes e de que aquilo que hoje em dia tem sido algo que traz resultado positivo no mundo dos negócios, o Senhor Jesus aplicava para o que traz sentido para a nossa vida, para o que traz sentido e desenvolvimento para o seu reino. E então a gente vai pontuar muito brevemente cada tópico, porque são vários tópicos, e a gente vai olhar a maneira como Jesus tratou cada um desses tópicos. Ele então coloca como tema, trabalhando juntos, princípios e práticas. E aí, o primeiro princípio é pessoas primeiro. Jesus tratou pessoas com mais importância do que o sábado. Havia muita coisa, muita regra naquele legalismo judaico que escravizava as pessoas. E aí Jesus mostrou que as pessoas eram mais importantes do que todas aquelas regras, tudo aquilo que a tradição havia até acrescentado ao que estava nas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus em dia de sábado curou pessoas. O Senhor Jesus em dia de sábado alimentou pessoas. Ele permitiu até que os seus discípulos colhessem espigas no sábado. E ele vem e diz: o sábado existe por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em primeiro lugar, pessoas. E em tudo aquilo que a gente faz, o que há de mais importante são as pessoas. E porque quando as pessoas estão bem, tudo vai funcionar melhor. E as pessoas são o foco. Não adianta fazermos nada na vida se não for em função de pessoas, daquilo que Deus tem como propósito para todas as pessoas. Jesus mostrou que as pessoas são mais importantes do que as tradições judaicas também, quando ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E a gente vê isso ainda em prática hoje em dia. Quando a gente vê o Estado Islâmico fazendo o que faz, é por odiar o inimigo, aquele que ele considera inimigo, mesmo que nem seja inimigo. Mas Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, você deve amar o seu inimigo, você deve orar por ele. Se alguém lhe faz mal, devolva esse mal com o bem, porque pessoas são o foco, pessoas em primeiro lugar. Alan Mulally diz também que todos são incluídos. Numa empresa, todos são incluídos. É conhecido aquele caso na NASA, quando alguém fazendo uma visita à NASA, viu um homem que estava no trabalho de zeladoria, o trabalho de limpeza, estava limpando o chão.
Isso lá na década de 60. Lembrando que o homem foi à Lua em 1969. E aquele visitante chegou para aquele zelador e perguntou: você, o que é que está fazendo? Qual é a sua função aqui? E a resposta daquele zelador foi: eu estou trabalhando para levar o homem à Lua. O trabalho que ele fazia era simplesmente o de limpeza, mas ele estava incluído no propósito principal que estava sendo desenvolvido por todo o time, por toda a equipe. E então ele diz: eu estou trabalhando para levar o homem para a Lua. Todos são incluídos, e o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada um de nós tem algo a realizar para Ele, e todos são incluídos. O convite é aberto a todos. Cristo morreu de braços abertos exatamente para representar que Ele estava acolhendo a si todas as pessoas. Vinde a mim todos, todos são incluídos. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Cada pessoa tem a capacitação dada por Deus e algo para desenvolver dentro do seu reino. Outra coisa é visão que impulsiona, estratégia abrangente e implementação implacável. E aí o Senhor Jesus nos deixou a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prometeu: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma visão que impulsiona, fazer discípulos de todas as nações. O propósito que Deus tem para nós não é um propósito pequeno, não é algo simples de alcançar, é simples no sentido de que cada um tem que realizar apenas aquilo para que foi capacitado, aquilo para que Deus o chamou, mas a extensão dessa meta é fazer discípulos de todas as nações, até os confins da terra. E a estratégia: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E na implementação ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vem junto conosco no cumprimento disso que ele nos deixou. E também o princípio e estratégia de multiplicação. Fazei discípulos, e discípulos fazem discípulos. Jesus fez discípulos, nós somos seguidores de Jesus, então nós precisamos também fazer discípulos. Alguém pode dizer: mas eu tenho a minha vida como maneira de pregar, e as pessoas veem a minha vida e então é suficiente. Foi isso que Jesus fez? Foi somente isso que Jesus fez? Teve uma vida correta, certinha, e que as pessoas olhassem para a vida dele? Não, ele fez discípulos intencionalmente, ele foi em busca, ele convidou a si, ele investiu naquelas vidas. E aí o apóstolo Paulo vai também dar esse exemplo, e o exemplo de Jesus está registrado pelos apóstolos e naquilo que eles colocaram em prática também dos ensinos de Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: o que de minha parte ouviste, transmite-o a homens fiéis, que sejam dignos para também transmitirem a outros. A estratégia é a estratégia de multiplicação. E então, aquilo que o Senhor Jesus colocou em prática e deixou para nós como visão, estratégia e o apoio na implementação, Ele mesmo deu o exemplo. Objetivos de performance claros. Quais são os objetivos de performance? De que forma é que nós podemos servir ao Senhor Jesus? Vamos dizer juntos o que está iniciado ali somente, vamos testar a nossa memória.
se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Lembrando que tomar a cruz, às vezes a gente pensa no tomar a cruz como sendo algum peso, algum fardo que a gente tem na vida, uma enfermidade ou alguém enfermo próximo e a gente tem que cuidar, algum tipo de dificuldade, mas a cruz de Jesus não representou simplesmente isso, não representou simplesmente um peso e uma dificuldade. A cruz de Jesus representava a sua missão, ele veio para isso. E então, ao assumir a cruz, ele estava cumprindo a sua missão. Quando nós dizemos, tome a sua cruz e siga-me, repetindo o ensino de Jesus, nós estamos nos referindo ao que é a nossa missão, a missão de cada um de nós. Falando no mundo empresarial, aquele zelador tinha a sua missão, dentro de um objetivo maior da empresa para a qual trabalhava. Cada um de nós pode ter o seu lugar no corpo de Cristo. E então os objetivos de performance são claros. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um plano. E aí estão referências, a gente vai testar novamente a nossa mente, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é enviar Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E então, tudo isso que ele faz, não é por merecimento nosso, não é por obra que possamos fazer, não vem de nós, é um presente de Deus, é de graça por meio da fé. E Atos 4,12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro. O plano é único, é Jesus. Jesus é aquele que veio para viver sem pecado, para levar sobre si o nosso pecado na sua morte. O plano é claro. Fatos e dados. Então, quais são os fatos a respeito desse plano? O primeiro é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando ele foi levado ali à cruz, poder-se-ia pensar que foi por uma traição, foi por diversos motivos, pessoas que foram insufladas para pedir a sua crucificação, mas ele estava ali, era morrendo pelos nossos pecados. E a gente tem os exemplos dos servos de Deus no passado, de como a realidade da presença de Jesus foi tão significante que estavam prontos mesmo a seguir o exemplo de Jesus até na morte. Estevão é um deles, ele prega e prega de uma forma bastante clara diante da multidão, e a multidão que tinha crucificado a Jesus resolvem também matar a Estevão, e Estevão é apedrejado, mas na hora que ele está morrendo, ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado, e também diz: eu vejo o céu aberto, e o Filho de Deus que está em pé, à direita de Deus. Então, exemplo de servos do passado que aplicaram a sua vida, podemos dizer que assumiram aquela situação, aquele parâmetro de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
Todos conhecem o plano, o status e as áreas que precisam de atenção especial. Todos conhecem o plano. Por isso o Senhor Jesus, na hora de se despedir, um outro texto em que ele apresenta a grande comissão, está lá em Atos 1:8. Em Atos 1:8 ele diz: sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos conhecem o plano, todos que já entenderam, receberam a Jesus como Salvador, se colocam nas fileiras de quem está disposto a fazer com que a mensagem de salvação alcance os confins da terra. Todos conhecem o plano, porque aconteceu consigo mesmo. A gente tem aqui o exemplo de César, que há pouco deu o testemunho do que Deus fez na vida dele 14 anos atrás, e de como isso transformou a sua vida. E então todos conhecem o plano, porque esse plano já se tornou realidade na vida de cada um. Oitavo ponto: propor uma atitude positiva de descobrir o caminho e criar planos. Dentro do mundo empresarial, quando você tem um desafio, então você divulga esse desafio, você abre, todos podem colaborar, trazendo as soluções. Trabalhando em equipe, então as pessoas têm a oportunidade de somar para encontrar uma solução. Na pregação do Evangelho também. E a gente teve, eu vou citar mais uma vez César, me desculpe, viu, César? Mas quando ele mencionou, que a sua composição está indo para vários lugares, e através da voz de cantores seculares, mas que estão cantando verdades bíblicas, e a verdade bíblica está alcançando. Aí está a criatividade de um plano para isso. Um dos preletores do Summit foi o pastor T.D. Jakes, ou como é conhecido, T.D. Jakes. Ele está envolvido na produção de filmes. Ele é pastor de uma grande igreja que começou quase que só com a família dele. Mas hoje é uma igreja de bastante reconhecimento, e ele muito conhecido pela pregação. E ele menciona, ele é questionado, é uma entrevista, não é propriamente uma palestra, é uma entrevista, e o entrevistador, que é o pastor Bill Hybels, pergunta: e por que é que você entrou no ramo do cinema? E ele vai e diz: é porque há mais gente no cinema numa sexta-feira à noite do que nas igrejas no domingo. E a mensagem do Evangelho precisa alcançar mais pessoas. E então a criatividade para propor essa atitude positiva de descobrir o caminho, criar planos. O que é que o apóstolo Paulo diz a respeito? Ele diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. O apóstolo Paulo usou a criatividade também, desenvolvendo maneiras de conseguir alcançar pessoas. De que forma é que poderia chegar até essas pessoas? Respeite, ouça, ajude e aprecie o outro. E aí o Senhor Jesus deixa isso no mandamento. Vamos ler juntos? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei.
vocês devem amar-se uns aos outros. A ordem do Senhor Jesus, essa que é máxima do amar uns aos outros, atinge aquilo que foi dito antes: respeito, ouvir, ajudar, apreciar o outro. E através desse uns aos outros, a gente vai crescendo e graças a Deus que nos pequenos grupos nós podemos desfrutar desse cuidado uns aos outros. Resiliência emocional. Confie no processo. O que é que nos faz seguir adiante? Resiliência quer dizer isso, perseverança, né? É a gente não desistir diante das dificuldades. E aí o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos diz por antecipação de que nós enfrentaremos dificuldade, mas que nós podemos ter ânimo, nós podemos seguir adiante, nós podemos ter essa resiliência, porque Ele venceu o mundo. No mundo empresarial, ou mesmo no mundo eclesiástico, quando a gente trabalha em equipe, essa resiliência é necessária. De fato, todos esses fatores que estamos citando servem para qualquer trabalho conjunto, um trabalho em equipe, o seu ministério, qual é o ministério em que você está envolvido, e então poder seguir adiante apesar das dificuldades. Diz o ditado popular: quem quer, faz, quem não quer, manda, não? Porque alguém que é simplesmente mandado, encontra uma dificuldade, e aí dá meia volta, e diz: não deu para fazer, porque teve tal dificuldade. Mas quando a gente quer, quando a gente está imbuído do propósito, a gente encara a dificuldade como um desafio. A dificuldade é o desafio de como transpô-la, o que é que se deve fazer para transpô-la. Isso aplica-se no relacionamento conjugal. No relacionamento conjugal, quantos casais têm interrompido sua vida juntos porque surgiu tal dificuldade? E às vezes a dificuldade não é encarada com o propósito de encontrar a solução. É como se houvesse vantagem em aumentar o tamanho da dificuldade. Tal coisa está acontecendo, isso é terrível, e aí cada um vai enaltecendo a dificuldade, ao invés de buscar a solução. Temos falado, por exemplo, a respeito de quando, vou usar aqui o exemplo de o homem chega em casa e larga o sapato na sala, a camisa na cadeira, perdão, a gente esquece que o microfone está bem juntinho da boca, não adianta, tem que fazer assim. E então, a esposa tem a oportunidade de dizer: você é relaxado, você deixa tudo espalhado em todo lugar. Essa expressão ajudou em alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Simplesmente taxou o outro daquilo. E se ele é aquilo, não tem jeito. Agora, se ao invés de simplesmente taxar o outro, a gente trabalha para a solução. Meu bem, eu ficaria tão feliz se, ao invés de você deixar o sapato na sala, a camisa na cadeira, se você entrasse direto para o quarto, aí troca de roupa e volta, ficaria tudo tão bonitinho. Veja que aí está apontada a solução, de uma maneira simples, de uma maneira amorosa, ao invés de simplesmente você. E a gente precisa tomar cuidado com isso até quando trata com os filhos, daquilo que a gente diz para os filhos, porque eu disse você é, aí a gente diz para o filho, que menino desobediente, você é muito desobediente.
né? Já temos comentado com a igreja, né? De que da próxima vez que você der uma ordem, como é que o filho vai processar? Meu pai disse que eu sou desobediente, ele está me dando uma ordem, se eu sou desobediente, o que é que eu devo fazer? Desobedecer. Então a gente está incrementando, né? Aumentando, enaltecendo a dificuldade. No entanto, a gente pode dizer: meu filho, você precisa melhorar em obediência, você precisa ser mais obediente. Então a palavra que a gente está dando é apontando a solução, né? O Senhor Jesus então diz que a gente, apesar das aflições, das dificuldades, a gente pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E finalmente, o 11º diz: divirta-se, aprecie a jornada e ao outro, fazendo aquilo que você faz porque sabe como fazer, você gosta de fazer, você faz com interesse, você se envolve e aquilo passa a palpitar no coração, né? E fazer aquilo termina sendo uma diversão. Há coisas que, então cada um deve encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, para fazer aquilo que Deus preparou para fazer, porque quando a gente encontra o que Deus preparou para a gente fazer, a gente faz a vida toda e não se cansa. Você já viu um passarinho cansado de cantar? Ele canta a vida toda, e continua cantando, e até na hora de morrer ainda dá um canto. Quando a gente encontra aquilo para que Deus nos fez, a gente faz a vida toda e não se cansa, e a gente vai estar querendo fazer mais e mais. E aí, o que é que o Senhor Jesus deixou para nós a respeito desse apreciar a jornada, de divertir-se no processo? Ele diz, vamos ler juntos também? Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O que o Senhor Jesus tem para nós é que tudo aquilo que Ele deixa para que façamos, os desafios que nós temos, quanto mais nos envolvemos, mais alegria temos nesse envolvimento. O propósito dele é que a nossa vida seja plena de realização. Pense aí num momento de muita realização seu, naquilo que você fazia. Foi até um dos destaques de um outro preletor no Summit. Aquilo que você fazia lhe dava a sensação de que você estava ganhando o jogo, diz ele. Dá a sensação de que, como é que acontece com a gente, né? Quando o nosso time faz um gol, né? E o que é que Deus tem para a gente? Deus tem para a gente a realização de algo que parece um gol, sendo que na nossa vida, em algo que é positivo para nós ou para as pessoas que estão ao nosso redor. O que é que Deus tem para cada um de nós? O Senhor Jesus deixou aí esses exemplos e orientações, e que estão de acordo com aquilo que aquele grande CEO da Ford entendeu que eram os melhores passos para o trabalho em equipe, para o trabalho conjunto, para o exercício da liderança. E aí a gente vê que o Senhor Jesus, 2000 anos atrás, já estava tratando destes temas e colocando em nós este compromisso, esta oportunidade. Jesus foi o líder por excelência. Sigamos o seu exemplo e direção. Amém. Amém.